Bom dia, querido irmão. Nós vamos continuar com nossa devocional na carta de Paulo aos Efésios, agora olhando o versículo de número 20. Nós vamos olhar do versículo 20 até o versículo de número 24 do capítulo 4, quase terminando o capítulo 4. Vamos ler o que o apóstolo Paulo nos diz. Ele fala: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no vosso espírito, no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado, segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. É interessante porque o apóstolo Paulo, nos capítulos anteriores, havia mostrado para os irmãos da igreja de Éfeso que eles haviam sido salvos pela graça e que esse processo de salvação do Senhor é unilateral. É Deus quem salva o homem, é Deus quem estende a mão, é Deus quem resgata o homem do pecado, é Deus quem transforma o homem, é Deus quem faz o homem se tornar uma nova humanidade. Mas quando chega no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer que agora o processo é outro. Agora é o processo de viver de acordo com esse chamado, de acordo com esse ato de Deus. E isso envolve o trabalho e o comprometimento do homem, a ação do homem. Então, em outras palavras, a partir do capítulo 4, nós estamos tratando, a grosso modo, da santificação em Cristo Jesus. E uma coisa precisa ficar bem claro para todos nós, é que o processo de salvação, ele é unilateral. É Deus quem salva o homem, é Deus quem estende a mão, é Deus que resgata o homem do pecado. Mas o processo de santificação é um processo onde nós fazemos parte, onde nós trabalhamos, onde nós nos exercitamos. É por isso que quando começa o capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer para os irmãos que eles deveriam viver de modo digno da vocação. E ele dá algumas ordens para as pessoas, para aqueles irmãos da igreja de Éfeso, e essas ordens valem para nós também. Quando chega aqui no versículo 17, ele começa a dizer que há um modo de vida que glorifica a Deus e um modo de vida que não glorifica a Deus. E no começo ele vai dizer, olha, esse aqui é um modo de vida que não glorifica a Deus, do versículo 17 ao versículo 19. Quando chega no versículo 20, ele vai dizer, olha, vocês agora estão em Cristo Jesus, vocês são de Jesus Cristo. E se vocês são de Jesus Cristo, vocês estão aprendendo dele. Ele é o vosso mestre, é ele quem guia o dia a dia de vocês. E ele vai dizer no versículo 22, vocês precisam se despir então do velho homem, ou seja, a antiga natureza que está dentro de vocês, ela precisa ser despida. Vocês precisam abandonar essa velha natureza e viver agora segundo a nova natureza. Ora, isso envolve um esforço da parte de todos nós, mas esse esforço só é possível porque, como nós nascemos de novo, o poder que o pecado operava sobre nós, sobre os nossos membros, foi desfeito pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Portanto, agora, como nova humanidade em Cristo Jesus, sendo agora nova criatura, tendo agora a presença do Espírito Santo dentro de cada um de nós, nós temos condições de vencer o pecado, nós temos condições de vencer as lutas contra o diabo, vencer as lutas contra a nossa carne. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. E ele vai dizer mais, é para nós nos renovarmos nesse espírito, é para que a nossa mente, a expressão que ele usa aqui, mente, tem a ver com a ideia ligado à metanoia, esse arrependimento, né? Essa mudança de mente, ou seja, é agora possível para todos nós vivermos com uma nova mentalidade em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo. Ele vai dizer mais, e vocês agora
não apenas devem se despir do velho homem, mas vocês devem se revestir desse novo homem que é criado segundo Deus e tem dois aspectos. Primeiro, justiça e retidão que vem da verdade, que é Jesus Cristo. Então, o que ele está dizendo, olha, existe a doutrina, existe a verdade, vocês são nova humanidade, vocês são salvos em Cristo Jesus. Agora, existe um ponto prático, vocês precisam tomar posse dessa verdade na vida de vocês. Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês devem fazer isso? Se despindo do velho homem, abandonando a nova natureza e tomando posse abandonando a velha natureza e tomando posse da nova natureza, vivendo de acordo com essa nova natureza, que se resume em retidão e em justiça, ou seja, aquilo que de fato é certo e naquilo que é reto, e isso segundo a verdade em Jesus Cristo. Ora, isso significa que no dia a dia nós devemos sempre imitar o nosso Mestre Jesus. Obviamente, nós não faremos as obras de Jesus da forma como ele fez. Nós não somos judeus, nós não estamos no primeiro século lá na Galileia, nós estamos aqui no Brasil no ano 2020. Nós não temos condições de andar como Jesus, não é isso. A ideia aqui é nós seguirmos os princípios morais, seguirmos a forma de agir de Jesus Cristo, como ele encarava o mundo, como ele via a relação com as pessoas, como ele via as obras que nós devíamos fazer, o que era importante. É isso que nós devemos entender. E o apóstolo Paulo, a partir do versículo 25, vai dando mais exemplos práticos de como nós podemos viver em Cristo Jesus. Ora, isso é muito importante para nós, meu irmão, porque aquilo que nós estávamos falando em outros devocionais, nesse momento agora adquire novas cores. A vida cristã é uma vida baseada na doutrina, de fato. Nós temos muitos ensinamentos que são altamente teológicos, parecem ser teóricos, mas eles devem desembocar numa vida prática. E é isso que o Senhor nos chama. Você quer ver uma aplicação para isso? Todos nós falamos muito sobre a soberania de Deus, sobre o controle de Deus sobre todas as coisas. Nesse momento que nós estamos vivendo agora, de dificuldade, de pandemia, é preciso que isso seja aplicado à vida. É preciso que essa confiança em Deus que brota da nossa boca seja de fato uma confiança em Deus que aparece agora no nosso viver diário. Porque não adianta nada conhecer a justificação, a santificação, os processos da salvação, não adianta nada conhecer os livros das Escrituras, as doutrinas das Escrituras, se você vive uma vida sem esperança, uma vida sem paz, uma vida de ansiedade. É isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Então ele está dizendo, olha, você precisa ter, de fato, o conhecimento, mas você precisa entender que esse conhecimento precisa desembocar no coração e numa vida prática. E aqui ele está dizendo, olha, vocês precisam fazer algumas coisas. Primeiro, vocês precisam viver segundo aquilo que estão aprendendo em Cristo Jesus. Você tem aprendido com Cristo Jesus? Você tem aprendido com os evangelhos? Você tem aprendido com a palavra de Deus? Você tem aprendido na igreja através das pregações, dos ensinos, nas devocionais? Você tem aprendido? Viva segundo isso que você tem aprendido. É isso que o apóstolo Paulo quer nos ensinar nessa manhã. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Não esqueça de orar pelos irmãos da nossa igreja, pela sogra da irmã Simone, pela mãe da Simone, pelo irmão Joaquim, pela dona Délcia, pela Nohara, pela filha da Simone também, que trabalha em área de risco lá no Rio de Janeiro, por todos os irmãos da nossa igreja, o Renan, que está ainda hospitalizado, carece muito das nossas orações, e tantos outros irmãos. Talvez eu possa esquecer algum nome, mas como eu já disse, Deus não esquece o nome de cada um de nós. O irmão José, ontem à noite nós recebemos a notícia de que o irmão José está um pouco enfermo, vamos orar por ele também. Enfim, vamos orar por toda a nossa igreja, por todos os nossos irmãos. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós colocamos a vida dos nossos irmãos em Tua presença. Eu começo pela vida do irmão José, pedindo a Tua graça, a Tua intervenção, meu Pai,
porque a saúde do teu filho está carecendo de cuidados e muitas vezes os médicos nada podem fazer, ou em momentos como esse nem médicos nós temos, mas que o Senhor possa nos ajudar e que o Senhor possa intervir na situação do irmão José. Assim nós pedimos também na vida do Renan, que está hospitalizado, meu Pai, na vida, meu Pai, da sogra, meu Pai, da irmã Simone, da mãe da Simone, meu Pai, na vida da dona Helena, da dona Délcia, do irmão Joaquim, meu Pai, abençoe a Nohara, abençoe, meu Pai, a Andréia, meu Pai, e tantos outros irmãos que carecem, meu Pai, de cura, de restauração da saúde. Nós oramos agora por esses irmãos. Deus, tem misericórdia de todos nós, porque de fato nós vivemos num mundo onde todas essas coisas fazem parte, meu Pai, são contingentes a esse mundo, mas mesmo assim nós sofremos muito porque nós somos sempre impotentes diante das doenças, diante das adversidades, mas nós em Ti somos fortes. E por isso que nós oramos, porque sabemos que o Senhor pode intervir. Nós oramos também, meu Pai, pela vida financeira de cada um dos irmãos. Nós temos passado dias difíceis, alguns estão prestes a perder o trabalho, alguns já estão tendo poucos rendimentos, estão preocupados com os próximos meses. Meu Pai, assim também a Tua igreja também. Ó Deus, tem misericórdia. Ajuda-nos, meu Pai, a vencer essa dificuldade. Dá-nos estratégias para vencer todas essas dificuldades. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até nosso próximo devocional.